Olá, estamos de volta com mais um programa nesta maratona de programas. A gente já tá aqui meio loucão, porque hoje foi um dia intenso. Agora já são 8 horas da noite. Você não sei que hora você tá assistindo, não sei que dia você está assistindo, mas a gente tá aqui, ó. Mas tá muito legal. Eu sou a Renata Caruso, do Doce Dentista. E eu sou o Luiz Rodolfo do Dicas Odonto e do Pode Sondar e estamos aqui com... Fala, Renata. O nome Ai, meu deles. Deus do céu! Alexandre, Vitor e Juliana. Implanto e orto e ela é médica, a especialidade dela é clínica médica. Não, fala. Pronto. Decorei aqui em 2 minutos, gente, porque hoje tá Olha, bravo. nunca colocamos 2 dentistas e uma médica Sim, na mesa na primeira mesma vez, mesa. né? E eles todos são os sócios da clínica Isso. AIO. E aí a gente queria explicar, não explicar, mas contar para vocês a história deles. Por que vocês montaram... A gente não, quem vai contar são vocês. Né? Por que vocês montaram a clínica, quando, de onde surgiu a ideia e qual que é a proposta da clínica AIO. Primeiro, o que quer dizer AIO, que eu já achei super legal. Aió significa felicidade em Yorubá, né? E assim, o projeto surgiu diante de uma dor que o Vitor passou, né? Com uma situação de racismo. Foi em 2020, onde ele chegou a cogitar essa possibilidade de até de abandonar a profissão, né? Largar a odontologia e ver de outra coisa. E assim, eu digo que todo homem preto, né? A pessoa preta, ela passa por um processo, né, de se entender como uma pessoa preta, porque o racismo tem disso também. Então eu já estava nesse processo um pouquinho mais avançado, porque eu sou casado com a Juliana, e assim, a gente conversava muito sobre isso. E aí o Vitor me ligou e a gente se encontrou num bar, né, num restaurante, na verdade, que é o Casa 123, onde a dona é nossa amiga, e a gente conversou sobre, ele tinha esse ideal, esse projeto, não sabia como começar. E aí surge desse lugar de dor, né? Surge esse projeto onde a gente, no começo, alugava um espaço, né? Um consultório de um outro conhecido dele, a gente atendia uma vez por semana, e a gente viu que tinha uma demanda muito grande de pacientes também, represados, assim. Era uma via de mão dupla. Ele criou um espaço onde ele se sentia seguro, né? Nós, profissionais, nos sentimos seguros de poder atender e não passar por um processo de racismo. E, em contrapartida, nós tínhamos essa população que demandava esse atendimento e não se sentia confortáveis nos outros consultórios. Então, a EO surge desse movimento, desse racismo, né, que o Vitor passou, e daí a gente iniciou esse projeto. Aí o Vitor vai contar mais um pouquinho aí. Não, eu adoro que quando algum dos dois fala sobre isso, porque eu costumo dizer que às vezes é muito difícil para mim ter que revisitar esse lugar de dor. Então, tipo, ver o Alexandre responder, pra mim, eu acho que é uma coisa tipo assim, amigo, deixa que eu vou falar sobre isso um pouco, né? Porque eu sou uma pessoa muito mais sensível da nossa tríade. E a IO começou a partir de uma situação, né? De uma situação de racismo que eu vivenciei em 2020. Mas antes disso vieram várias outras situações que foram me desgastando, assim, eu diria, né? Então, a gente está numa fase em que a gente, obviamente, a gente gosta de falar como a gente precisa falar como começou, né? Mas também tem muitas outras coisas que a gente tem para falar, né? Enfim, Aió significa alegria, felicidade em Urubá. E é sobre isso também, Aió. Né? Posso falar uma coisa? Acho importante a gente explicar, porque eles ficam emocionados na história. Mas a gente... O que é Aió, né? Isso. Propriamente o que dito. verdade. Acho importante, porque as pessoas não conhecem. Esse projeto, qual é o projeto? É uma clínica médica e odontológica formada, com a equipe inteiramente formada por profissionais negros, né? O Vitor foi idealizador, né? Eles dois se conhecem de época de faculdade, com a parte odontológica. E aí, como o Alexandre falou, foi uma identificação muito grande com o público, é uma demanda que a gente não sabia que existia, né? A gente recebe muitas pessoas na clínica com traumas pregressos, com histórias de já ter desistido de cuidar da saúde bucal, da saúde como um todo, da prevenção por situações racistas. Então, a IO surge muito nesse lugar nosso, enquanto profissional da saúde, né? Acho que nós três e qualquer pessoa preta que é de qualquer área, mas dentro da área da saúde, são áreas ainda muito embranquecidas, né? Então, a gente partir das nossas vivências, enquanto pessoa preta na área da saúde, eu, enquanto médica, já tenho N situações, Vitor, Alexandre, a gente falou, não, vamos criar um espaço que... Cara, tem dia que eu só quero botar meu jaleco e trabalhar, sabe? Eu não quero ter que me preocupar se vão perguntar se eu sou a médica, se vão perguntar se eu sou capaz.
Então, a AIO surgiu muito desse lugar de vamos criar um lugar seguro pra gente. Então, vamos criar uma equipe toda inteiramente preta. Então, quem vier aqui já sabe que nós somos os médicos, os dentistas, ninguém vai questionar. E aí a gente vê, do outro lado, uma população com uma carência gigantesca de um atendimento respeitoso, humanizado, de um atendimento que, assim, que entenda o recorte racial, né? A população preta tem as fisiopatologias, especificidades dessa população que a gente precisa entender enquanto profissional da saúde. O ideal seria que todo profissional entendesse, né? Afinal, mais da metade da nossa população é formada por pessoas pretas, então não dá para a gente esperar que só nós, profissionais negros, entendamos tudo isso. Mas a gente viu uma carência, um desejo de, nossa, ai, que bom, aqui eu me sinto bem para me cuidar. Então, a EO acabou virando um grande lugar de acolhimento, de encontro, até de conversa. Tem paciente que vai lá e passa o dia inteiro e fica na recepção e conversa. A gente gosta desse ambiente. A gente tentou não ser só uma clínica preta, né? Mas pensar em cada detalhe, desde a recepção. A gente adora falar desses detalhes, assim. Então, a gente tem uma biblioteca com o formato da África, com livros de autores negros na recepção. Sempre passa um videoclipe de algum artista preto. A gente tentou sair daquele lugar comum também de uma clínica, puxar elementos da cultura negra. E, obviamente, escolher uma equipe, a gente tem muito cuidado com a equipe que a gente escolhe, tanto da parte médica quanto odontológica, de ser uma equipe que entenda todo esse ideal por trás, né? Que entenda que a gente atende toda e qualquer pessoa, a gente não atende só o público negro, né? Acho que é uma pergunta muito comum. Eu ia te perguntar para deixar bem claro, não é uma clínica só para pessoas pretas. Não, pelo contrário. Não é esse o foco profissionais são selecionados pela capacidade e por causa da raça. Isso. Então, a clínica é feita por profissionais negros, mas qualquer pessoa, a gente atende toda e qualquer pessoa que queira ser atendida lá, né? Sim. Acho legal a gente explicar isso, que é uma pergunta comum. Tem gente que adora o projeto, mas fica com vergonha de ir por não ser uma pessoa negra. Sim. E não, a gente quer oferecer um tratamento de qualidade, de excelência. A gente fala, por que não existir uma clínica preta de excelência, sabe? Sim. Isso que o Vitor falou, acho que é muito importante. A gente surgiu de um ponto de dor, mas a gente tenta sempre caminhar também para uma história de vitória. Acho que o nosso povo é um povo sofrido, é um povo que tem uma história aí milenar sofrida, mas a AIO existe para falar que não, a gente também pode ocupar esse espaço, sabe, de vitória. E vou deixar eles falarem porque eu falo muito. Ninguém percebeu isso. Olha, antes eu já quero dar um... estavam indo tudo para lá. Né? Eu já vou dar um spoiler aqui, porque a gente tá muito tempo querendo falar com vocês. O Fábio já tinha falado de vocês pra gente e a gente já tava namorando vocês há muito tempo para querer falar, porque assim, é um projeto muito legal e a gente que vive numa grande bolha, a gente não tem essa visão, sabe? A gente tem que ser... Eu fiz faculdade pública, a minha faculdade... Eu acho que devia ter 2 pessoas pretas na minha faculdade. Então, só que a gente, enquanto brancos, a gente não tem essa visão, porque a gente vive naquela bolinha que a gente sempre nasceu. E aí a gente não tem esse olhar. Então é muito legal pra gente, porque pra gente é sempre uma evolução, né? A gente tem que... Entender, né? Porque também tem um... Não que precise de explicação sempre, né? Porque as coisas já evoluíram deve ser um a saco ponto ficar de toda hora explicando todo também, mundo né? já deveria ter entendido, né? Mas ao mesmo tempo, a gente não teve na nossa... Eu também não tive. Acho que se eu me lembrar também tinha um ou 2, até uma menina que formou junto, né? Assim, então é difícil de você até falar assim, poxa... E de eu conhecer também, eu conheço muito poucos. Sim, tipo, na nossa faculdade, né, que nós cursamos no mesmo campus, nós fizemos uma faculdade particular. O Vitor é aluno ProUni e eu, no caso, a minha mãe foi empregada doméstica. Eu fui criado por uma família que tinha um poder aquisitivo, classe média alta, e assim, fui criado como neto deles, e assim, eles não pouparam esforço para eu me formar, então eles pagaram a minha faculdade. Era tão incomum ter pessoas negras na odontologia que confundiam eu e o Vitor como irmãos. Assim, a gente não tem nada a ver. Nossa, nada a ver. Mas eles confundiam porque era isso, porque não tinha. Né? Isso já nessa época. E não tinha esse diálogo que, naquela época, se tem hoje, entendeu? Sim. Dessas especificidades, de falar um pouco sobre. Não existia isso. Tanto quando o Vitor passava pela cantina, o pessoal falava, lá, o irmão do Alexandre, mas não era, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Hoje eu trabalho num consultório, minha melhor amiga, ela é preta e ela trabalha lá no consultório, ela é dentista. E eu vivo esse preconceito que ela sofre, porque muitas vezes ela tá na clínica comigo, ela é uma puta de uma buco, e aí ela é um implantodontista, mas é que ela faz a parte de buco também. E aí eu tô junto com ela e todo mundo fala assim, ela vai te auxiliar? Não. Tipo, ela é a dentista, eu vou auxiliar ela. Sabe assim? Então, e é um saco você ficar falando isso para as pessoas o tempo inteiro, porque a pessoa bate o olho
por que ela tá falando? Ela tá com o mesmo jaleco que eu, tá escrito doutora Thaís no jaleco dela, e a pessoa não olha o jaleco. Isso dá uma... Né? Então, assim, é muito legal vocês trazerem isso, por isso que a gente já queria trazer vocês há bastante tempo. Esse programa é muito curto, então eles vão precisar de um programa de 1h45. A gente vai esquecer. Isso, a gente quer é saber muito do legal. começo ao fim, e, sabe, para as pessoas entenderem, verem que tem muita gente que assiste, lógico, né, sempre os brancos vão assistir, muita gente vai falar assim, porque é mimimi, tem que fazer não sei o que, não sei o que lá. Então, não, a gente quer mostrar que não é. E então, por isso que a gente quer que vocês estejam num programa longo, porque a gente quer que vocês falem toda a história de vocês, tá? E a relação com a Turma do Bem, né? Tanto que nós estamos aqui gravando esse programa especial no Sorriso do Bem. Então vocês têm uma relação, o Fábio ter encontrado vocês terem encontrado o Fábio, que alguém de vocês conta pra gente. Essa história. Essa aí o muito Vitor conta. engraçada, Porque assim, eu fiz faculdade, eu entrei pra faculdade em 2011, terminei em 2014. E eu ouvi sobre Fábio na universidade, né? Por conta da ONG, enfim. E teve um dia, eu acho que foi no ano de 2022, acho que ano passado, início do ano passado, talvez, ou final de 2021. Eu recebo uma mensagem falando assim, oi, eu quero ser seu amigo. Aí eu fui ver... Vê a cara dele. Cara dele, é isso que eu... Eu falei assim, gente, não, isso não pode ser verdade. Não, pausa. Aí você me ligou, falou assim, Alexandre. Amigo, eu tô chocado. O Fábio Bibancos quer ser amigo da gente. Aí, enfim. E aí nasce uma grande louca amizade entre a gente, né? A gente se identifica muito. Fábio é uma pessoa que entendeu muito a posição dele na luta antirracista, né? Então, Fábio é uma das pessoas muito incentivadoras da nossa clínica e dos nossos projetos pessoais também. Então, e aí a partir disso não tinha como a gente não ingressar na Turma do Bem também, né? Porque ainda, mesmo sendo uma situação em que é como se a gente estivesse devolvendo para o Fábio todas as coisas que ele tem nos proporcionado, a amizade também, a gente também tem a noção da importância que essa ONG faz para a população brasileira, né? Então, a gente conseguiu juntar esses dois projetos assim que são gigantes para tornar tudo muito mais potente, eu acho. E aí Nossa. a IO é aqui no Rio de Janeiro, que a gente está gravando aqui do Rio, é no centro, né? No A gente centro. vai colocar o link aqui na descrição do site de vocês, do Instagram também, para quem quiser conhecer, Exato. entrar, né? E saber onde é, e ir até lá. E vocês pensam em abrir uma IO em outro lugar, ou uma segunda, ou franquear? Qual que é o... Spoiler, sem spoiler, tem alguma coisa? Eu sou muito fofoqueiro, então pra eu não entregar nada, eu vou deixar a minha amiga falar. Ai, meu Deus. Não, a gente tem alguns projetos, né, de expansão. Vamos dar os spoilers? Tem algum Conta, vai, spoiler, exclusivo. né? Projetos, não só de expansão física, mas o grande projeto que a gente tem trabalhado agora, falando um pouco até o que você citou, né, de pessoas brancas que têm interesse na luta antirracista, que entendem o seu lugar de importância, né? É uma luta de todo mundo, no fim das contas, Sim. né? E não dá pra gente abrir uma clínica preta em cada esquina. Seria lindo, mas infelizmente não dá. Então a gente tem um projeto agora que a gente ainda não divulgou aí. Divulga aqui. Divulga aí. Que a gente, Vai, passa pra ele. que a passa pra ele. gente, a partir dessas experiências, assim, dos feedbacks que a gente recebe de alunos, de pacientes, de levar um pouco desse conhecimento que a gente tem enquanto uma clínica preta, né, expertise que a gente criou nesse tempo, para outras empresas da área da saúde. Então, a gente está ainda produzindo, até com a ajuda do Fábio também, um selo, que vai ser um selo, um braço da IO, né, que é para levar justamente cursos, palestras, workshops, para a gente entende o lugar que a gente está agora de disseminar, né, disseminar essa ideia de, vamos aprender a cuidar da população preta, sabe? Não vamos esperar abrir uma IO em todos os estados para a gente poder ter esse olhar, sabe? Não vamos mais ouvir os pacientes chegarem com traumas, falando que foram desrespeitados dentro de um consultório. São nossos colegas. É muito triste a gente ouvir essas situações, né? Ouvir que outros colegas que têm a mesma profissão que a gente fizeram algo desse tipo. Então, a nossa ideia enquanto clínica é entender a importância da nossa existência e a importância da gente levar esse conhecimento para frente. Então, esse é o projeto que a gente está trabalhando agora, é o selo, que eu acho que vai ser legal, que dá para a gente expandir até para outros estados. Talvez algum atendimento a gente pense em atender em São Paulo, mas isso também ainda é um projeto que está no papel.
fazendo tudo devagar, né? Entendendo toda essa parte também burocrática. Nenhum de nós três é empresário, a gente não teve pai, mãe, médico, dentista, empresário, então a gente está muito entendendo o processo conforme ele acontece. Mas a expansão no momento é essa do selo. Sim. É que eu acho que, ao mesmo tempo que é um projeto muito importante, a gente aqui de fora pensa assim, cara, não, será que precisava disso? Porque já era para ser normal, né? Já era para estar, tipo, tá todo mundo junto e não ter mais que falar sobre isso. Meu, a gente tá no século XXI, é muito bizarro a gente ainda ter que falar, olha, precisa ter uma clínica onde as pessoas vão trabalhar tranquilas, que elas não vão sofrer racismo, elas não vão sofrer homofobia, entendeu? Você precisa falar sobre isso de uma maneira natural, né? Não tem que ficar sempre se justificando, né? Sempre mostrando quem você é, a sua capacidade. Ah, não, olha, eu sou preto, mas eu sou capaz. Olha, eu sou gay, mas, eu sou capaz. Né? Então, é um saco você ter que ficar sempre se justificando e querendo provar o que você é, né? A gente sempre fala, eu sempre gosto de falar, né? Tipo, a gente tem o nosso amigo Preto Zezé, que é um dos líderes da CUFA, né? E ele fala a seguinte frase, que o Brasil é o país racista, onde ele admite o racismo, mas ninguém é racista. É mais ou menos isso. E aí ele costuma dizer que ele usa o constrangimento pedagógico. Então, assim, a partir do momento que você passa por uma situação e você impõe aquela pessoa, ela refletir naquele momento, você já deu um passo, entendeu? Porque ela não vai ficar cometendo aquele erro novamente, ela vai repensar a atitude dela. A não ser que ele seja um racista... bota o pi aí e assim, puta, pode falar, filho a gente da puta a gente- mesmo, entendeu? Isso, a E gente aí fala que que não vai tem continuar, problema. mas assim, porque as pessoas têm que ter esse entendimento que o racismo não é você simplesmente xingar a pessoa, entendeu? São essas coisas diárias que vão minando. E aí quando você chega e explode, aí você é a pessoa errada porque você explodiu, mas você então vem agressivo. acumulando aquilo ali há tempos, entendeu? Isso vai te minando ao longo da vida, digamos assim, né? Porque toda pessoa preta é ao longo da vida. Né? O que a gente chama de racismo estrutural Tava pensando nisso. é justamente isso, assim. A gente acha que racismo é falar, você é um macaco. Não é isso, né? Racismo é quando eu chego no plantão e perguntam se eu vou trocar a fralda do paciente ou se eu vou limpar o chão, né? Não, obviamente, não desmerecendo nenhuma profissão. Mas as pessoas nunca enxergarem pessoas pretas em situações de destaque ou de liderança. Né? O racismo é você entrar na loja e ver que estão sempre te seguindo. Sim. Né? Isso é o racismo. E as pessoas têm que começar a entender que você falou muito certo. A pessoa, quando não passa por uma situação, ela não vai se ligar que aquilo está acontecendo. Né? Então, eu acho que a luta antirracismo é um processo ativo, principalmente para pessoas não pretas. Né? Senta no restaurante e olha em volta. Tem outra pessoa preta sentada na mesa ou é só o garçom que está te servindo, que está ali? Né? Então, o racismo ele está entrando no dia a dia, isso vai minando a gente aos poucos. Né? Isso vai matando... Eu lembro que teve um plantão uma vez que acho que foram umas 4 situações, assim, que acharam que eu não era médica. Aí você volta para casa com uma carga emocional tão pesada que, pô, só queria exercer minha profissão, sabe? Mas o racismo vai lá e não deixa. Então, acho que é importante, seria maravilhoso não precisar, mas a existência de empreendedorismo, de clínicas, etc., pretas, estão nesse lugar. De falar assim, não, a gente está ocupando esse espaço. Vocês precisam entender que existem médicos pretos, existem dentistas pretos, existem pessoas pretas em todas as posições. Né? Para talvez, faça uma busca, faça um trabalho ativo. Chega num lugar, não sai perguntando se o cara é o faxineiro. Ele pode ser o dono, ele pode ser o gerente. Ou não, né? A gente não tem que esperar só não sofrer racismo em cargos de liderança. Mas eu digo assim, é muito entranhado. O racismo é uma coisa Assim como muito você vê uma entranhada. pessoa branca, você não tem ideia da profissão dela, tem que ser a mesma Exatamente, coisa. exatamente. Você tem que olhar a cor da pele da pessoa, Isso. você tem que olhar a pessoa. Tipo, né? Então, foda. acho que é muito Assim nesse como lugar. tem com mulher. Sim. de Como a geral. gente E pode aí, citar aqui você milhões é de preconceitos. Você é uma é. soma, né? que é Eu sou uma mulher soma, preta. eu sou uma mulher preta na área da saúde. É difícil, assim. Mas eu acho que é muito esse lugar a importância da gente existir é isso, sabe? É falar assim, não, somos uma clínica preta e acho que também muito a importância do referencial. Nós não tivemos esse referencial quando a gente estava na faculdade, né? A gente recebe um monte de mensagem de estudante falando, caramba, nossa, eu admiro muito vocês porque me dá força para continuar. A gente não tinha tantos referenciais na nossa época e o nosso sonho é que tenha cada vez mais, sabe? Sim. A sensação de pertencimento, né? Que a gente tanto fala e que tanto falta na nossa vida. Sim. A gente chega nos lugares... Quantas vezes eu fui a única preta, eles eram os únicos pretos da clínica, ou eu chego na sala de aula, na faculdade, como vocês mesmos falaram, eu sou a única preta da minha turma. Então, a gente nunca se sente pertencendo àquele lugar. Pô, será que esse lugar é para mim? Só tem eu.
Sim. Não, e você falou essa parada aí disso, né? De pertencimento, e é muito louco que eu volto revisitei um lugar de um professor, que eu não vou citar o nome dele, falecido. Tomara que ele esteja no inferno. Eu sei quem é. Você sabe quem é, né? Ele fala, tipo assim, ele dava aula. Ele já morreu, fala. Já morreu. Ele fala, a frase dele falava assim: como é que é? Odontologia é pra quem tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não tem que estar aqui. Então, assim, essa era a frase. Todos os estudantes de odontologia, Já ouviu isso. da nossa faculdade. Da nossa época, ouvia isso. Quando ele era ver, pô, se você. Odontologia é pra quem tem dinheiro, não é pra, odontologia é pra quem tem dinheiro, não é pra quem quer. Ele falava isso direto. Então, assim, pô, já era muito duro pra gente estar ali e entender tudo isso e passar por essa situação. Pra outra galera, todo mundo tinha dinheiro, ok, mano. Mas, pô, pra gente era horrível ouvir isso. Você sabe de que eu tô falando. Gente, ótimo. Que papo muito legal a gente teve aqui. Eu tenho mais milhares de perguntas, mas eu vou ter que deixar guarda, Mas deixa guarda, pro próximo guarda. bloco. Próximo bloco. Guarda. Quem sabe se sobrar um tempo a gente faz uma parte 2 aqui mesmo. E depois a gente quer levar vocês pro Pode Sondar versão Estendida. normal, né? Versão extended. Que aqui que é o curta, né? Por causa do evento, mas muito obrigado por vocês virem aqui, se disporem a contar essa história. Parabéns pelo empreendedorismo, pela visão. Por mais que tenha vindo por uma situação de dor, acho que é nesse momento que a gente vê que a gente precisa se reinventar quando a gente toma uma pancada, independente da onde ela vem, mas a gente consegue às vezes tirar uma coisa boa de uma coisa ruim. Né? Sim. Não que você teria que passar por isso para chegar onde chegou, mas o que acontece, é o que acontece. Não teria, mas a gente pelo menos consegue levantar essa bandeira e estar junto da turma do bem e da gente aqui. E parabéns, é muito legal. Eu sempre, desde que eu conheci vocês no ano passado, eu sempre admirei vocês por tudo que vocês fazem aí. A gente já conversou bastante sobre isso. E parabéns pela representatividade de vocês também, porque tem muitos dentistas, eu vou falar dentista porque médico eu não tenho contato, só com uma amiga minha. Médico é outro patamar pra mim, assim, tá mais pra cima. Então, assim, muitos dentistas pretos, eles não se veem representados, então, ou às vezes eles sofrem o preconceito, mas eles não percebem que eles estão sofrendo, e às vezes a gente de fora fala, mano, tá acontecendo. Isso aí é um assunto pro próximo programa. Que eu ia emendar na fala aqui, mas eu falei assim, não vou guardar. Anota essa aí, que eu vou responder. Porque, não, mas isso eu não vou esquecer, porque eu vivo isso diariamente. Então, assim, não tem como eu esquecer. Então, é legal pra eles saberem, né? Como eles vão se portar, como eles têm que lidar com isso. Então, acho que esse papel de vocês é muito importante, assim. Vocês são a referência, né? Exatamente. Vocês se fizeram como referência. Até pra gente trazer convidados pro podcast preto é muito difícil. A gente não acha. Você vai numa palestra, você vai num congresso, quantas mulheres tem? Mulheres pretas tem? Não tem. É muito difícil. É verdade. Sabe? Então, assim, é muito difícil mesmo, assim, a gente conseguir diversificar, inclusive, os convidados do nosso podcast, porque, então, se a gente não consegue nem no nosso podcast, imagina no dia, né? Na vida, é muito difícil. Bom, enfim, tem muita coisa pra falar e vou senão daqui a pouco a Jéssica tá aqui, ó. Gente, muito obrigada. Continua. Obrigado a vocês. A gente se vê em São Paulo. Sim, com lá. toda certeza. Combinado. Vou pedir para vocês continuarem com a gente aqui, curtam, compartilhem esse vídeo, manda lá no grupo dos amigos, da dupla da faculdade, do pai, da mãe, do irmão, da tia, da vovó. Pra aquele seu professor né? filho da mãe. Fala, tá vendo? Né? Manda lá o pessoal falando sobre, e a gente tem que falar a respeito, senão fica... e não é militância, não é mimimi, não é nada disso, é a vida real que tá... Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo consegue lembrar uma situação de que viu ou passou, não que existam lados, mas estando do lado do outro, acabou passando por isso. Gente, chega de falar. Muito obrigado, até o próximo episódio. Vejam todos aqui da lista do Sorriso do Bem e os nossos episódios regulares. Obrigado, Clínica Aiol. Obrigada. Valeu, obrigado a vocês. Obrigado.